Esse vídeo é um vídeo mais de desabafo, porém tem muita coisa boa. Eu peço que você assista até o final. Tem muita coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Sabe, queridos, eu cada dia mais me convenço que o noticiário me faz mal. Observar as notícias, buscar entender, buscar visualizar essas notícias, tem feito mais mal do que bem ao meu coração e tem contribuído para me deixar realmente, às vezes, entristecido, desanimado, uma sensação de injustiça tão grande brotando no coração, uma coisa quase insuportável a ver os caminhos que o nosso país tem andado, a ver a situação que nós estamos contemplando nesses últimos dias, né? A ver as pessoas que mexem com as leis do país, que mexem com a legislação do país, que mexem com a política do nosso país, se comportando dessa maneira. Quantas e quantas e quantas injustiças têm sido cometidas e nós vamos pensando, então a gente pensa, quando isso, até onde isso vai dar? Aonde isso vai acabar? E nós, como cristãos, nós sabemos que isso vai acabar, meus queridos, com o fim de todas as coisas. As coisas estão nos mostrando, estão gritando aos nossos ouvidos que o Rei da Glória está vindo, porque estamos chegando num momento de insustentabilidade, insuportável. Quanta coisa injusta se tem cometido em nosso país. Ah, meus amados, é impressionante como tem cristãos que ainda apoia esses tipos de coisas que têm sido cometidas em nosso país. Eu tenho que falar sempre por cima, porque essa plataforma e outras plataformas são muito melindrosas quando se busca falar de coisas do cotidiano, coisas que são verdade, são fatos. Temos que ser melindrosos, medir as palavras, ter cuidado com o que a gente vai falar, senão vem a tesoura. Então a gente às vezes quer falar uma coisa, talvez vocês nem entendam direito o que nós estamos falando, mas vocês compreendem o grau de indignação que eu, como pastor, tenho em meu coração e de que você, sendo um cristão sincero, com certeza, se você for cristão, se você for sincero, se você tiver um relacionamento com Deus, você vai ver que esse país, o nosso país, está desandando, está descendo ladeira abaixo para um nível de anarquia, um nível de confusão, um nível de trevas que mente humana jamais conseguiu imaginar. Eu não estou exagerando. Estamos seguindo os passos cada dia ao que aconteceu com a Revolução Francesa. E muito em breve nós vamos chegar no momento assim aqui em nosso país, se as coisas não mudarem, e nós não cremos que as coisas vão mudar. Não é ser pessimista, é que nós sabemos que a tendência das coisas é simplesmente piorar. Não há um homem, não há um salvador, não há um corajoso, não há ninguém que se levante no meio desses locais onde o poder é manifesto, que realmente se levante e faça uma transformação. Mas, na verdade, olhamos e tudo parece uma gigantesca ratoeira, cheia de ratos, e ninguém que realmente se levante para mudar. Sabe, queridos, hoje, ao assistir um vídeo, eu realmente fiquei muito abalado, porque tudo se faz de desaforo, de blasfêmias, de heresias conosco, com a doutrina cristã, não é verdade? Agora mesmo nós vamos poder mostrar para vocês algumas cenas, depende muito dessa questão melindrosa, dessas mídias sociais, não é? Que a verdade não pode ser mostrada, mas tudo que for de imundo, de desprezível, pode, mas a verdade em si não pode ser mostrada, né? Então, nós vamos mostrar aqui algumas coisas, como, por exemplo, um evento que teve, onde Jesus é colocado aí sem nenhuma roupa, a imagem de Jesus sem nenhuma roupa, agarrado com uma outra pessoa,
não é? E essa pessoa é do mesmo gênero, mas também tem uma foto extremamente desrespeitosa. E essa foto é incrível como ela é desrespeitosa para todos aqueles que buscam o cristianismo, não é? Eu vou ver se essa aqui eu posso colocar. Também temos uma outra foto de uma senhora que foi numa reunião, na maior reunião de satanistas da história. Essa mulher foi nessa reunião, num dos discursos que aconteceu, ela foi lá na frente, pegou a Bíblia e saiu rasgando página por página. E ela destruiu a Bíblia ali, e eles gritavam ali, salve Satã, e jogaram a Bíblia, fizeram o que quiseram com a Bíblia, mas ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém protesta. Esses quadros aí, essas artes desprezíveis também que foram colocadas, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Mas eu acho interessante, né? Essa coragem dessas pessoas fazerem essas coisas com os cristãos, mas ninguém tem a coragem de fazer nada, absolutamente nada com Maomé, né? O personagem maior dos muçulmanos, ninguém chega e sai rasgando um Alcorão. Vocês já notaram isso? Só fazem com os cristãos, interessante, né? Essas pinturas, a última pintura que aconteceu, a última arte que aconteceu contra os muçulmanos, a coisa realmente foi catastrófica, não é? E ninguém tem coragem realmente de mexer com os muçulmanos, mexem somente com os cristãos, falam o que querem, utilizam a suposta arte como quiserem utilizar, falam heresias terríveis contra os cristãos, contra Jesus, contra o cristianismo. E agora nós vamos mostrar a vocês a minha indignação maior. Eu vou colocar o vídeo para que a esposa do pastor invadiram a casa dele, prenderam ele, porque em uma de suas pregações ele falou alguma coisa contra a feitiçaria. E aí vocês imaginam, né, o que aconteceu, né? Como eu já falei, estou sendo meio repetitivo, mas como não ser, né? De nós cristãos podem falar o que quiser, podem ofender da maneira que quiserem, podem usar imagens imorais como quiserem usar as imagens imorais, podem fazer o que quiser, mas não falem de nenhuma outra religião, porque aí não pode. E esse pastor, ele abriu a boca, foi falar alguma coisa. Nós sabemos que a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre feitiçaria, essas coisas, magia negra, etc. Nós sabemos o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é o que a palavra de Deus diz. Mas ele foi falar alguma coisa e aí arrombaram a porta do seu portão, arrombaram a porta de sua casa, prenderam esse pastor, algemaram o pastor, levaram ele na frente da filha, levaram ele na frente da esposa. O trauma foi muito grande e eu vou deixar aqui vocês com esse vídeo. Vou terminar transmitindo aqui esse vídeo para que vocês assistam e para que vocês se unam em oração comigo por essa família, para que Deus possa confortar essa esposa, confortar esse pastor evangélico, confortar a sua família, e para que você também ore por sua família, por você mesmo, porque o mundo está realmente um caos inimaginável. Mas olha, mesmo falando para vocês que fico bem desanimado com as notícias que recebo, que fico abalado, me sinto deprimido com todas as coisas, todas as injustiças que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, não tem como negar, não é verdade? Aquele que não lamenta é porque não tem o Espírito de Deus. Porque haverá um dia que serão marcados, serão protegidos somente aqueles que gemem e que suspiram pelas abominações cometidas. Então, assim, eu sou um deles que geme e suspira, e eu tenho certeza que você também é. Mas eu quero terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança, de bênção, no meio de toda essa bagaceira, todo esse horror, toda essa injustiça, todo esse poder enfermo que se levanta em nosso país.
eu quero ler para você algo para que você não se contamine, para que você levante os olhos, para que você se fortaleça na força do Senhor, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Busca a Jesus o mais rápido possível, porque o tempo está próximo. Escute o que eu vou falar para você agora através dessa mensagem que está no livro Recebereis Poder, uma meditação matinal que nos diz assim, primeiro Hebreus 4,15 nos diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E agora presta bem atenção, meu querido, eu vou terminar esse vídeo com essas palavras e na sequência você assiste o vídeo da esposa do pastor fazendo a denúncia da perseguição que sua família sofreu. Aqui nos diz, Cristo habita em quem o recebe pela fé. Amém? Embora sobrevenham provações à alma, a presença do Senhor estará conosco. Aleluia! Glória a Deus! A sarça ardente na qual estava a presença do Senhor não se consumia. A sarça ardente que estava ali, na presença ali com Moisés, não é? E Deus se manifestou. O fogo não destruiu uma só fibra dos ramos daquela sarça ardente. Assim será com o fraco instrumento humano que põe a sua confiança em Cristo. O fogo da fornalha da tentação poderá arder. Talvez venham perseguições e provas, mas só a escória será consumida. O brilho do ouro será mais forte devido ao processo de purificação. Meu amado, todos nós estamos passando por um processo de purificação. E esse processo só vai parar quando refletirmos a imagem de Jesus. Há um ponto em que, se o fogo demorar mais, o ouro se estraga. Mas Jesus é o ourives. E Ele não vai permitir que o seu ouro se estrague. Estaremos pela fornalha da aflição, mas o ouro não será consumido. O que não presta, sim, será consumido. Em meio das provas, das aflições, das injustiças, tudo será queimado em nós. Mas nós sairemos como ouro polido, para a honra e glória de Deus, santificados, abençoados, lavados, justificados pelo Rei dos Reis e pelo Rei da Glória. Louvado seja o seu nome de agora e para sempre. Amém e amém. O pastor Aishalom Berto, líder do Ministério Dunamis em Iguaraçu, foi preso, segundo sua esposa, a pastora Rayane Berto, por pregar a Bíblia. Por volta das 6 horas da manhã hoje, meu esposo escutou um barulho, daqui a pouco o interfone toca, dizendo que é a polícia. Ele disse que ia atender, que ia abrir o portão. Eles arrombaram o portão da nossa casa está arrombado daqui arranhado. Aqui saiu do lugar, tamanha brutalidade que foi, a grade da nossa casa aqui, ó. Chegaram aqui com um mandato de busca e apreensão, que meu marido levaram o notebook, celular, e depois um mandato de prisão, e levaram meu esposo preso. Olha que situação importante. Graças a Deus, meus irmãos, eu sou a pastora Rayane Berto, sou a esposa do pastor Aishalom Berto. E como todos já sabem, na quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, meu esposo foi levado preso, acusado de intolerância religiosa. Eu preciso contar pra você como foi todo o ocorrido nesse tempo. Eu e meu esposo, na noite anterior, estávamos dormindo na sala, e por volta das 6 horas, 6h20 da manhã, eu acordo com meu esposo me chamando dizendo que escutou um barulho. Daqui a pouco o interfone toca, ele atende, a princípio ninguém se identifica, ele pergunta quem é, a pessoa apenas pede para que ele vá até o portão e abra o portão. Eu não sei você, mas aqui na nossa casa, eu e meu esposo só abrimos o portão ou quando nós conhecemos a pessoa ou quando a pessoa se identifica. Enfim, não houve identificação a princípio. Meu esposo, depois de um longo período insistindo para saber quem era que estava do outro lado do portão, me informaram que era a polícia. Me informaram que era a polícia. Ele disse que iria abrir o portão, mas logo após ele colocar o interfone no gancho novamente, nós escutamos um estrondo muito alto. Era o portão da nossa casa sendo arrombado. Logo em seguida, meu esposo começa a gritar dentro da nossa casa, dizendo que iria abrir a grade, que iria abrir o portão. Mas logo em seguida, nós já escutamos outro estrondo, que era o arrombamento da nossa grade, da grade da nossa casa. Nós ficamos muito assustados, corremos para o nosso quarto, deixamos a porta aberta. Mas corremos para o nosso quarto e ficamos pensando, meu Deus, será que é a polícia realmente? Porque não sei se você sabe, o meu esposo recebe ameaça de morte por causa da pregação do Evangelho. Tiveram pessoas que mandaram mensagem para ele dizendo, eu vou matar você, eu vou matar sua esposa, eu vou matar sua filha. Era bom que a sua casa pegasse fogo com você, com a sua esposa e com a sua filha dentro. Veja só, as pessoas tolerantes
ao evangelho só. Mas enfim, a polícia entrou na nossa casa, meu esposo com as mãos para fora do quarto, demonstrando que não oferecia perigo algum, puxaram meu esposo pelo braço, tiraram do quarto. Uma policial entrou no quarto, manteve no quarto com a minha filha, ela estava chorando muito, estava com medo, estava assustada, e eu estava chorando também, temendo pela vida do meu esposo, temendo pela vida da minha filha. Falei ao meu esposo, o que vocês vão fazer com meu esposo, porque eu não sabia se era realmente a polícia. Depois nós realmente nos certificamos que era a polícia. Eles estavam com mandato de busca e apreensão, reviraram toda a nossa casa, levaram o notebook, levaram o nosso celular, levaram o pendrive, e depois eles cumpriram outro mandato, que foi o mandato de prisão. Levaram meu esposo lá pra fora, colocaram ele no camburão, na parte de trás, e eu fui até lá e o meu esposo estava pedindo para que eles, por favor, colocassem ele dentro do carro, porque o meu esposo ele não consegue ficar em um local fechado. O policial disse, não, eu informei ele que ele batesse se estivesse passando mal, mas eu disse ao policial, senhor, eu conheço meu esposo, eu sei que não vai aguentar ir aqui atrás. Leve ele, por favor, dentro do carro. E meu esposo falou, se o senhor quiser, o senhor me algema, mas me coloque lá dentro do carro. Depois de muita insistência do meu esposo, depois de muita insistência nossa, eles tiraram meu esposo de trás, algemaram ele e colocaram dentro do carro e levaram ele para a delegacia. E logo após, ele foi encaminhado para um quartel. Nossa casa foi arrombada como se fosse a casa de um bandido, de uma pessoa que rouba, de uma pessoa que mata, de um criminoso, de um corrupto. Mas o meu esposo, ele é um homem de Deus. O meu esposo é um pastor, o meu esposo é um marido excelente, o meu esposo é um pai maravilhoso. Nós não merecíamos passar por esta situação, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu esposo não cometeu crime algum. A única coisa que ele fez foi pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. A única coisa que ele fez foi isso. Se a Bíblia fala, meus irmãos, que idolatria é pecado, que feitiçaria é pecado, que homossexualismo é pecado, eu e você, e o pastor como cristão, devemos pregar o que a Bíblia diz em sua essência. Não devemos temer as retaliações, os ataques do inferno, porque eu creio que isso tudo que aconteceu foi uma movimentação satânica sim, mas maior é quem está conosco. Muitas mensagens de pastores perguntando se nós precisamos de ajuda, de pastores e advogados que estão indignados, que estão revoltados, porque o meu esposo está preso, porque pregou a palavra. Aí eu pergunto, qual foi o crime que o meu esposo cometeu? Ele expôs que feitiçaria é pecado, e isso é ser intolerante. Agora, quem foi ofendido com isso, processou ele. E aí, isso não é intolerância religiosa, não? A liberdade religiosa só existe para o católico, só existe para o feiticeiro, só existe para eles e não existe para nós. Nós somos cristãos e nós temos liberdade religiosa, sim. Mas a liberdade religiosa serve para todos, exceto para aqueles que são cristãos. Exceto para aqueles que pregam a palavra, que pregam a Bíblia. A Bíblia é o nosso norte, é o nosso fundamento de fé. Nós denunciamos o que a Bíblia diz que é pecado. Você, crendo ou não, aceitando Jesus ou não, a verdade é essa. Nós apenas mostramos o que a palavra de Deus diz acerca de todas essas coisas. Os pastores hoje em dia têm medo de pregar o que a Bíblia realmente diz. Por quê? Ou porque vai pagar multa ou porque vai ser preso. É fácil pregar sobre Daniel na cova dos leões, é fácil pregar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é fácil pregar sobre Paulo e Silas na prisão, é fácil pregar sobre todos esses personagens bíblicos, mas viver é difícil, né? Meu esposo está vivendo isso. E se o inferno pensa, e se os filhos do diabo pensam que isso é vergonha, pelo contrário, o meu esposo está vivendo o propósito de Deus para ele neste momento. A prisão do meu esposo seria vergonha se ele tivesse roubado, se ele tivesse matado, se ele tivesse se corrompido, como os muitos têm se corrompido. Mas o meu esposo está preso hoje, por causa da pregação do Evangelho. E eu conclamo você neste momento, a acordar e despertar para a realidade que está nos cercando, para a realidade que está cercando a igreja neste momento. Hoje é o meu esposo que está preso por causa da palavra. E amanhã, quem é que vai ser? E depois de amanhã, quem é que vai ser? E depois? E depois? Você vai ficar calado? Você vai ficar acuado? Você vai ficar amedrontado? É isso que o inferno quer. Mas nós não vamos recuar, nós não vamos nos amedrontar, nós vamos avançar debaixo do sangue de Jesus, porque nada para a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor, o inferno não para a igreja do Senhor. Que a Bíblia fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Envie este vídeo para todas as pessoas de influência, para que eles vejam, para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo aqui na cidade de Igaraçu. Que essa prisão não teve cabimento algum. Um pastor que está pregando a palavra, um pastor que está falando aquilo que a Bíblia diz. Qual é o crime? Qual é o perigo que o meu esposo oferece por estar pregando o que a Bíblia diz em sua essência? O meu esposo não pediu para ninguém ir nos terreiros, vandalizar nada ou machucar ninguém. O meu esposo não pediu para você discriminar o homossexual. Não, pelo contrário. Meu esposo já fez muitos vídeos dizendo que amava os homossexuais, que amava os feiticeiros. Porém, ele tem que expor, nós temos que expor que as práticas que eles fazem, o Senhor não se agrada. E o que a Bíblia diz aqui é pecado. Eu e você não podemos omitir essas coisas de jeito nenhum. Nós conclamamos essas pessoas ao arrependimento para que elas possam saber qual é o verdadeiro caminho. É só Jesus. Ore pelo meu esposo, cubra ele de oração. Eu creio que nós sairemos dessa, meu esposo sairá dessa vitorioso debaixo do sangue de Jesus.